Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivo Brunner, presidente do Sindimec, e eu estou aqui para trazer para vocês aí uma série de conversas, de vídeos baseado aí para que os empresários possam tomar a melhor posição em relação à crise, usando os benefícios das férias, do banco de horas, da suspensão e também da redução de jornada e também quais os reflexos que isso pode ocorrer, sabendo que nós temos aí, com todos esses benefícios, também temos aí o compromisso da estabilidade. Então, o que é melhor? Demitir ou não? Fazer a suspensão? Fazer Isso, na verdade, não existe. Cada empresa tem a sua possibilidade. Mas nesse bate-papo com o Dr. Erasmo, nós podemos esclarecer alguma dúvida e convidamos você a assistir. Não esqueça de dar um joinha ou um não gostei, mas manifeste a sua opinião lá no YouTube, no canal do Sindimec. Compartilhe também com os seus amigos se você gostou, porque é importante para que o Sindimec possa avaliar se vale a pena ou não continuar fazendo esse trabalho, ok? Segue aí o bate-papo do Sindimec com o Dr. Erasmo Steiner, nosso advogado oficial. Valeu? Obrigado. Olá, associados. Hoje é dia 8 de abril de 2020, no meio da crise aí da pandemia do Covid-19. Estamos aí buscando formas, e alternativas que o governo tem nos dado e também aquelas que nós já fizemos anteriormente, como as férias. Vamos falar de empreendedorismo, de como a empresa poderá se comportar, como sugestão. Aqui um bate-papo com o nosso advogado, Dr. Erasmo Steiner. Olá, presidente Ivo. Espero que tudo esteja bem com o senhor. Eu estou aqui no meu home office, dado que a minha família toda, além da circunstância em si mesma, se apresenta, a família toda tem problema respiratório. Então, estou aqui. Sou assessor jurídico do sindicato já há 10 anos e estou à sua disposição para aquilo que o senhor precisar em orientar os empreendedores nas decisões estratégicas que eles precisam tomar nesse período. Fico à sua disposição. Muito obrigado, doutor Erasmo. Obrigado por esse período também que tem cooperado com o sindicato de uma maneira bastante eficiente. Mas vamos aí seguindo, então, em frente relacionado aos negócios, Todas as empresas precisam de sustentabilidade e quando acabam os negócios, vem o desespero, vem as contas a pagar. E uma delas é a mão de obra, é realmente o colaborador. O colaborador, ele tem um peso geralmente forte dentro das empresas. Quando você para de produzir, você para de comprar matéria-prima, você não tem mais o que vender, você mantém o estoque, mas quando você tem colaboradores, eles também precisam viver, Eles não são como um produto, eles são vivos e eles precisam continuar. E para isso, nós fizemos a primeira alternativa, que foram as férias, Criamos as férias já sem precisar o período de aviso prévio de férias. Então, isso já foi concedido. Algumas empresas já estão recebendo os seus colaboradores de volta, e aí surgiram as alternativas, com as MPs, que é da suspensão do trabalho e também da jornada reduzida. O que acontece? Algumas empresas realmente os negócios pararam por completo. Então, vindo das férias, o que é mais viável? Suspender o funcionário, qual o custo que ele vai ter, Então, existe a alternativa da suspensão e se você ainda tem uma pequena atividade, se o teu trabalho ainda tem mercado, mas reduziu proporcionalmente, cabe também entrar aí com a redução da jornada, com redução de salário, sendo que há uma compensação através do governo federal, através da CMP, para que o funcionário tenha uma minimização dessa perda, E aí nós estamos buscando aqui qual a melhor alternativa, doutor. E para saber disso, eu gostaria de saber se é possível a aplicação logo depois das férias, a aplicação da suspensão por um determinado período, qual o período máximo e qual o período mínimo, e também a aplicação da redução de jornada, visto que a empresa pode retomar as atividades aos poucos e não precisará do funcionário imediatamente por um período cheio, pode precisar de maneira crescente, Como que nós podemos fazer isso para que reduza ao máximo do custo operacional nesse início de retomada, quando a crise começar realmente a se minimizar e a economia começar a atuar? Bom, essas medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho
e de redução de jornada e de salário, elas têm o prazo de aplicação delas decorre justamente da vigência da medida provisória. Então, enquanto durar o estado de calamidade pública, vai poder ser aplicada os termos dela. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. A redução de jornada de trabalho e de salário proporcionais um ao outro, ela tem um período que ela pode ser aplicada por 90 dias. A suspensão temporária do contrato de trabalho permite pelo prazo de 60 dias. Se a empresa quiser combinar uma a outra, ela pode utilizar dentro do prazo máximo de 90 dias, respeitando os 60 da suspensão. Então, para te exemplificar, a empresa pode dar 30 dias de redução, 30 dias de suspensão e 30 dias de redução novamente, certo? Sim. Ela pode dar 30 dias de suspensão, 30 dias de redução e 30 dias de suspensão. Sempre trabalhando dentro desses 90 dias e sabendo que a suspensão pode ser fracionada em 2 períodos de 30 dias, a empresa pode trabalhar como ela quiser. Ela pode dar, por exemplo, 60 dias da suspensão inicialmente e depois 30 dias de redução, ou vice-versa. Então, dentro desse mecanismo, é possível. É possível, por exemplo, a pergunta é a seguinte, nós temos ali com a suspensão, né, nós temos a estabilidade, né? Se eu aplicar a suspensão de 2 meses, eu tenho a estabilidade de 2 meses. Se eu aplicar a suspensão de 2 meses e aplicar a redução, e mesmo assim o mercado não voltar, eu posso considerar o prazo da redução como contado de estabilidade ou não? Então, se cessar a calamidade pública, isso está expresso na lei, cessando o estado de calamidade pública, então esses contratos todos eles vão perder a vigência. Isso está expresso na medida provisória. Todavia, eu entendo que o governo, isso vai ser uma coisa até meio que natural, como tem sido natural as tomadas das ações. Eles precisam fazer. O governo vai tomar medidas posteriormente de maneira a possibilitar às empresas a continuidade de negociações, porque isso vai se impor naturalmente. Mas o que nós temos hoje de real, com a situação real? Digamos que isso que está feito... Cessaram as medidas. Isso que está feito, está feito. Então, eu dei 1 mês de suspensão, dei 1 mês de redução, por exemplo. Então, o 1 mês que eu dei de suspensão criou uma estabilidade de 1 mês. Aí eu dei 1 mês de redução, eu já não tenho mais a obrigatoriedade de ter o funcionário a estabilidade por mais 1 mês, porque a redução me parece que não dá a estabilidade. A redução é deliberada, é simples, né? Não, optou pelo acordo, inclusive, me permite aqui pegar... Se é redução ou suspensão, passa a ter estabilidade. O que diz aqui, ó, a regra, deixa eu até pegar aqui bem o texto certinho, para a gente não Olha só, o artigo 10 da medida provisória, ele diz que fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial em decorrência de redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato. É isso que diz o texto da MP. Então, os dois, tanto suspensão como redução, gera a estabilidade. Gera a estabilidade, ambos. Isso gera um risco, né? Alguns empresários, vendo esse risco, podem optar aí pela demissão, né? Porque é um complicador, né? Porque é uma aposta, você está fazendo uma aposta de que no futuro o mercado vai reativar, né? Confesso que eu achava que a redução da jornada não teria a obrigatoriedade da estabilidade, exatamente. E em virtude disso, o senhor acredita que se caso não houver aí uma reação rápida, né, do mercado, se o retorno postergar um pouco mais, nós teremos aí provável bastante complicações aí com a relação de trabalho, né?
vai ser uma situação um pouco negativa, né? Assim, ó, na minha opinião sincera, nós já teremos de qualquer modo. Essa situação negativa, ela está se impondo naturalmente. As empresas estão paradas, os empregadores estão parados e os empregados estão parados. Então, assim, isso vai acontecer naturalmente. Certo. Bom, temos que usar todos os dispositivos para postergar, né, para ver se conseguimos avançar, pressionar aí, na verdade, os bancos também a repassar esse valor do BNDES para que se financie por um período a mão de obra, né, assim como foi proposto pelo Paulo Guedes. Porém, o ministro Paulo Guedes fez a proposta, passou para o BNDES, mas os bancos, que são os administradores do fundo, acabam não repassando com a mesma proporção. Então, temos que também ter, de certa forma, uma pressão sobre isso, né, de uma maneira educada, tentar pressionar aí os bancos para que possam nos ajudar aí. A situação é preocupante mesmo, temos que trabalhar com bastante cuidado, a empresa tem que olhar muito o fluxo de caixa e estar atentos aí às contas. Eu acho que também uma coisa que ajuda bastante, doutor, e isso é o que nós estamos fazendo, e eu vejo algumas empresas fazendo, é a postergação dos títulos. Assim como você está recebendo uma solicitação para postergar, também postergue os seus fornecedores, né? Para que você consiga equilibrar com isso o fluxo, né? O que a gente sugere é que junte ali semanalmente o que você tem de contas a receber postergadas, tente ir lá no teu contas a pagar e proporcionalmente solicitar a mesma conquista antes de dar, para que essa corrente não se quebre. Uma vez que um empresário tem a receber e você junta um pacote de vários clientes que estão solicitando e você consegue, da mesma medida, com o teu fornecedor, essa extensão, repassa na mesma medida, que isso acaba também ajudando a equilibrar, né? Isso também, feito um e-mail, de certa forma, e o comprometimento de não criar nenhum tipo de situação em relação a um protesto, isso também é válido, né, doutor? Sim. Também tem uma situação que é bastante evidente que acontece devido à calamidade pública, que já é reconhecida por todos os governos, digo, tanto pela União quanto pelos estados. O artigo 393 do Código Civil já estabelece que, exceto se prevista num contrato escrito, essas impontualidades, esses danos causados economicamente em decorrência de caso fortuito ou força maior, isto é um caso fortuito ou força maior, essas situações, elas não, o devedor não responde por este dano, porque ele não é culpa dele. Então, as inadimplências neste período, não as anteriores à decretação da calamidade pública. A partir da calamidade pública, esses danos, eles são amplamente discutíveis. No meu entendimento, no rigor da lei, não cabe a cobrança nem de juros de mora, nem de multas por impontualidade, porque a situação se estabelece. Lógico que isso, se as partes não chegarem num consenso sobre essa situação, isso vai se resolver na justiça, né? Mas a lei é muito, no meu modo de ver, clara a respeito disso. Não, o devedor não responde. Então, aliás, hoje, né, presidente, está se criando no país, o Congresso Nacional está trabalhando nisso, e o governo, editando as medidas provisórias, também está trabalhando nisso, um direito específico para esse período do coronavírus. Basta se ver que o Congresso está buscando uma PEC, eles chamam, né, de uma PEC, não é um orçamento de guerra, que eles mencionaram. O governo editou essas medidas provisórias, tem aquela medida provisória 944/2020, que trata do suporte a empregos, né, com o pagamento de folha de salários até 2 salários mínimos. Tem um projeto do senador Antônio Anastasia, que trata da suspensão de regras de direito civil nesse período também. Então, a produção legislativa nesse período vai ser bastante grande. Então, o negócio realmente é manter o bom relacionamento com o fornecedor, manter o bom relacionamento com o cliente, porque as leis também vão favorecer isso, né? Mesmo que você não queira. Então, é realmente partir para a animosidade, né? Partir para que as coisas fluam de maneira natural, reconhecendo o período como calamidade e seguindo, pensando no futuro, né? Acho que essa é a melhor proposta, né? A primeira coisa agora, a quem eu estou orientando, quem conversa comigo,
eu tenho orientado no sentido de que mantenha a serenidade, né? Eu sei que as coisas, a empresa não girando, brotam O com toda a desespero, justificativa, né? mas é preciso racionalizar e manter a serenidade, porque as coisas elas vão se ajustar. Lógico, não podemos Não, ser não vai infantil, ficar da né? mesma forma, né? Mas vai ter mudanças, porém com equilíbrio, se você manter a serenidade, né? É isso aí. Vamos com calma, vamos resolver com calma as coisas, para que elas possam se ajustar de maneira que nós possamos ter um certo ambiente de negócios quando sairmos da calamidade pública. É isso aí. É isso aí, doutor Erasmo. Nós estamos aí com 15 minutos de conversa. Acho que já deu um vídeo de um tamanho assim bastante interessante, com bastante conteúdo. E obrigado por sua colaboração. E sigamos aí com o nosso trabalho de poder levar a nossa categoria de empresários, empreendedores, aí um pouco de conhecimento com esse bate-papo. Acho que foi bem produtivo. Muito obrigado. Aí se cuida, né? Porque você, como diz, é do grupo de risco. E mesmo que tenhamos que sair a trabalhar, né? Vamos seguindo aí as orientações, mas vamos torcer para que o trabalho volte de maneira forte e que a gente consiga passar por cima disso tudo como mais um susto. Valeu? Obrigado. Valeu, Tudo de você bom. também. Até Tchau. logo.